Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à aula. Na aula passada a gente aprendeu sobre a função arredondamento e a função agregar. Agora vamos dar continuidade e vamos aprender sobre a função que calcula o número de caracteres, função procurar, localizar e extrair texto. Então aqui no nosso exercício a gente tem, como sempre, algumas das nossas anotações aqui em verde e poder destacar alguns principais aspectos. Então eu tenho aqui comigo mais uma vez a planilha do Hotel Escola. Tenho aqui alguns nomes dos hóspedes. E eu quero, por exemplo, saber quantos caracteres, né? O que é um caractere, né? Quantas letras, nesse caso aqui, como são o nome, né? Quantas letras tem aqui, desde a letra E até o A, né? Lembrando que esse espaço que tem aqui depois do nome Esdra também contabiliza, né? Então como é que eu faria isso, né? Igualdade, que toda forma começa com igualdade. Colocaria a função num caractere. Então, pela sintaxe dele, o texto que eu quero, né? Clico aqui na célula do texto, fecho parênteses, dou um Enter. Então, ele está contabilizando que nesse nome, Esdra Silva, tem 13 caracteres. O mesmo ocorre aqui, se eu clicar duas vezes, fez aqui novamente também por 14. Raimunda Souza tem 14 caracteres. Eu também posso utilizar a função procurar e a função localizar. Se observar aqui nas anotações, tanto a função procurar como a função localizar, elas têm a mesma sintaxe. Vai diferenciar uma de outra, né? A função procurar, ela faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. A função localizar não tem essa distinção. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse aqui procurar a letra S-O da palavra Souza, né? Então, poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, o S-O. Fechei as aspas, lembrando que como é texto, eu tenho que colocar em aspas, né? Ponto e vírgula, texto que eu quero, né? Procurar. Fechei o parênteses, deu um Enter. Então ele disse aqui para mim que essa letra SO vai estar no 10º caractere. Mas, por exemplo, se eu fosse utilizar essa função procurar e eu tivesse aqui o S minúsculo, ele vai apresentar um erro porque a função procurar ela faz uma distinção entre maiúscula e minúscula. Então tá aqui, não encontrou exatamente porque a minha função aqui SO está minúsculo. Então essa função ela também vai funcionar para localizar. Ao localizar, abrir parênteses, palavra aqui eu quero procurar, colocar aqui o S minúsculo, mostrar que a função localizar não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Fechei aqui, dei um Enter, então realmente ele mostrou 10. Então, a função localizar, por enquanto a gente está observando a sintaxe, e nisso a gente não vê uma finalidade, mas eu posso, por exemplo, procurar aqui onde tem um espaço nessa célula, né? Então, deixei aqui em branco, dá um espaço, vai ter um espacinho aqui, ó, B4. Então, ele está dizendo que dentro dessa minha função, esse espaço que existe entre o nome e o sobrenome fica no caractere de número 9. Então, essas são as funções, né? Tanto a função número caractere, que vai dar o número de caracteres totais, como também procurar e localizar. A gente pode utilizar essas funções. A gente vai observar agora aqui na função extrair texto, onde a gente vai poder agora, através dela, eu fazer o seguinte trabalho. Eu tenho uma planilha que foi copiada, tá nome, sobrenome, tudo junto. Digamos agora que eu quero fazer uma separação delas. Quero colocar uma coluna com nome e uma coluna com sobrenome. Então, ao fazer isso, eu posso fazer de forma automática, né? Aqui, como são poucas células, eu poderia até escrever aqui cada uma delas, né? Mas imagine que tivesse aqui 5.000 linhas, então não faz sentido ficar escrevendo uma por uma. Então, há uma forma de fazer esse tipo de separação, utilizando a função extrair texto. Então, esse extrair texto ele vai servir tanto para essa aplicação, como também para fazer correções, entre outros aspectos. Então, vamos observar aqui. Como eu poderia, através dessa célula,
escrever aqui na de baixo, através dessa célula aqui, vou escrever somente o primeiro nome. Então, igualdade, extrair texto, abrir o parênteses. Então, na minha sintaxe aqui, ele diz o texto. Então, eu cliquei aqui onde está o texto. Ponto e vírgula. Como eu quero o nome ele normalmente está no primeiro caractere. Então, eu vou colocar o valor 1. Ponto e vírgula. Número de caracteres. Então, o número de caracteres eu posso tanto colocar a fórmula, como posso colocar um valor, né? Então, por exemplo, quantos caracteres vai ter aqui o nome Raimunda, né? Então, digamos que eu botasse aqui um 7. Digamos que ele pediu para escrever, extrair o texto do primeiro caractere até o 7. Se eu der um Enter, vou faltando o O. Então, clicando novamente aqui, eu poderia colocar o 8, ó, se eu quisesse. Aí ele fez a distinção e colocou o nome completo. Só que se a gente fizer a função desse jeito, ela não vai ficar genérica para todos, né? Se eu tentar, por exemplo, aqui fazer por restante, vai dar erro. Ó. Porque tem alguns nomes que são menores, outros maiores, né? Então não faz sentido eu ficar escrevendo o valor aqui um por um. Como é que eu poderia colocar esse valor aqui total? Então eu poderia exatamente utilizar aquela função localizar. Se a gente observar, aqui ao final de cada primeiro nome, a gente tem o quê? Espaço. Ao final de cada nome, a gente tem um espaço. Então, poderia colocar a função de extrair para ele digitar até onde tem um espaço. Então, para me fazer isso, no lugar de colocar o 8, eu vou colocar aqui aquela função localizar. Ó. Localizar, abrir o parênteses. Então, eu vou localizar quem? Quem é que eu quero localizar? Quero localizar onde tem um espaço. Então, dou espaço, coloquei, fechei o ponto e vírgula e nesse texto. Feito isso, fecho o parêntese, dou um Enter. Então, note que ele fez exatamente a separação. Se eu clicar novamente aqui, essa função localizar, ele deu exatamente o número de caractere que fica esse espaçozinho aqui que tem entre o nome e o sobrenome. Então, agora sim, se eu clicar aqui 2 vezes para ele fazer por restante, ele vai colocar todos os primeiros nomes de forma correta. Então, agora sim eu deixei ele genérico. Então, como é que a gente faria agora para o sobrenome, né? Então, se a gente observar aqui, quando eu coloquei, eu iniciei no 1, porque o nome aqui, normalmente, o primeiro nome ele começa no primeiro caractere. Só que agora eu tenho que iniciar a partir do sobrenome, né? Eu quero escrever o sobrenome aqui. Para fazer isso, como é que eu fazia a utilização? Então, no lugar de eu digitar 1, eu vou digitar para ele localizar onde tem um espaço. Então, a partir dali que eu vou começar a iniciar. Então, como é que ficaria a fórmula, né? Então, igualdade, extrair texto, 2 vezes, extrair esse texto. Eu vou extrair quem agora? O número inicial. Meu número inicial, eu vou escrever quem? O localizar, parênteses, localizar espaço, ponto e vírgula dessa célula aqui. Fechei. Vou colocar aqui o ponto e vírgula. Então, vou colocar um valor aqui aleatório no final, certo? O número de caracteres. Eu vou botar aqui, por exemplo, a letra, número de caracteres 7. Vou fechar aspas. Então, vamos observar aqui como é que ficou a fórmula. Então, na minha extração de texto, o texto que eu estou procurando, caso Raimundo Souza, o número inicial que eu usei a função localizar e o número de caracteres a partir da palavra localizar. Então, eu tenho aqui um 7 e vou dar um Enter. Então, realmente, ele pegou aqui a palavra Souza, né? Só que se a gente observar, vou dar aqui um Enter aqui, clicar 2 vezes, para ele fazer para todos, né? Como a gente tem aqui um nome, ó, por exemplo, com 7, aqui nesse deu erro, ó. Ficou faltando, né? Então, por quê, né? Porque a gente também não pode definir aqui um valor. Eu posso fazer ele de forma genérica. Então, como é que eu faria ele de forma genérica, né? Para eu saber quantas caracteres tem um sobrenome, basta eu calcular o número total de caracteres menos o meu caractere aqui do primeiro nome, né? Localizado, né? Então, como é que ficaria a fórmula, né? Um aspecto interessante, para mim poder colocar aqui o próximo valor,
Eu preciso colocar para ele localizar o Souza. Deixa eu dar o Enter novamente aqui para você observar. Se observar o Souza, ele está com um espaçozinho na frente aqui, ó. Por quê? Porque eu comecei a escrever a partir do espaço. Para tirar esse espaço na frente, eu posso acrescentar aqui um na minha quantidade de caracteres. Então ele agora corrige, ó, tirou o espaço que tinha a palavra Souza. Então, para mim fazer agora a correção final dessa parte aqui, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o meu número de caracteres total. Então vou usar a função num caractere. Um caractere dessa célula menos meu primeiro nome. Como é que eu fiz para encontrar até o primeiro nome? Então eu vou utilizar aqui a função localizar, abrir parêntese, vou colocar o texto que eu estou procurando, no caso o espaço, ponto e vírgula, a célula. Fechei o parêntese do localizar e vou fechar o parêntese do extrair texto. Então se eu der um Enter, agora sim ele vai fazer da forma correta. Clicar duas vezes para ele puxar até o final. Aí sim ele faz a correção e faz a distinção de todos, né? Então repetindo, como é que ficou a fórmula? Ficou o texto, eu estou verificando. Para iniciar o sobrenome, eu procurei aqui um espaço. Então o primeiro espaço aqui que tinha, começa o sobrenome. Lembrando que se ele começar do espaço, vai aparecer o espaço aqui na frente. Se ele começar do próximo caractere após o espaço, então eu acrescentei aqui mais um na fórmula. Depois, para me saber até que valor de caractere deveria ir, calculei o número total de caracteres menos o primeiro nome. Então, feito isso, ele consegue fazer essa separação de forma automática. Então, a gente pode observar como essa função ela pode nos ajudar a otimizar muito trabalho dentro do Excel com planilhas eletrônicas bem complexas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa função realmente é uma função bem poderosa. Caso de dúvidas, podem reassistir novamente a aula ou a gente marcar um horário de atendimento individual. Então, sucesso a todos e espero que tenham tirado muito proveito.